Boa tarde, alunos Microcamp, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui de novo, Jonas Onofre, para passar mais um conteúdo para vocês da área de desenvolvimento de games. Espero que todos estejam aí acessando. Importante compartilhar também, e vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre as etapas para a produção de um game, tá? Então, aulas anteriores a gente trabalhou com software especificamente. A gente trabalhou com o 3ds Max, nós trabalhamos com o Photoshop, nós trabalhamos também com o Unreal Engine. Então, de certa forma, para ilustrar, para demonstrar as funcionalidades das ferramentas que a gente tem dentro do curso, e para você em casa também, aluno de games ou aluno dos outros cursos da Microcamp, possa também deslumbrar, possa observar o poder dessas ferramentas, tá ok? Hoje eu não vou trabalhar com nenhuma ferramenta específica. A intenção é como que se produz um jogo, quais são as etapas importantes, inclusive o título dessa palestra é justamente isso. O que eu preciso ter de conhecimento para desenvolver um game? Então, não vamos falar especificamente dos softwares, vamos citá-los, obviamente. Não vamos abrir aqui e vamos trabalhar com 3D e Unreal, mas o importante é quando que eu uso 3D, quando que eu vou usar Unreal, qual que é o benefício de utilizar uma ferramenta ou outra ferramenta. Então, sem dúvida nenhuma que hoje vai ter muitos tópicos para que vocês estejam anotando aí, perfeito? Comentem bastante, peço esse auxílio para vocês, para estarem comentando na live, isso é importante para a gente poder ter esse feedback de vocês, além de compartilhar, gente, vocês podem estar compartilhando essa live com outros colegas, outros alunos, porque às vezes nem todo mundo tem o contato direto da Microcamp, então você, aluno que já tem o contato e está acompanhando a live, você pode clicar para compartilhar, e quando você compartilha, automaticamente as outras pessoas conseguem ter acesso direto ao vídeo, e aí você vai auxiliando também, é uma corrente do bem para divulgar esse conteúdo didático que a gente vem preparando com tanto carinho, tá joia? Bom, vamos dar um pontapé inicial aí então importante. Já de cara eu trago para vocês o seguinte, eu trago uma proposta de um livro, tá? Eu vou ampliar aqui para ficar mais próximo. A capa do livro, infelizmente, ela é escura realmente, tá? Mas eu vou ampliar para que fique um pouco mais visível para vocês, tá? É este livro aqui, ó, chamado Desenvolvimento de Games, tradução da segunda edição norte-americana, tá? Da Jane Novak, tá? É uma mulher. Olha só que ponto já interessante. É uma mulher. A gente fala muito que no mercado de games, às vezes as mulheres não têm tanta contato, ou então tem um certo preconceito. Por mais que as coisas tenham mudado, ainda existe um certo preconceito em alguns pontos. E olha que interessante, olha que forte isso a gente saber. Uma mulher, né? Ela é californiana, se eu não me engano, e ela desenvolveu um livro onde ela fala sobre as etapas importantes para o desenvolvimento de um jogo. Então fica essa dica, como eu falei para vocês, hoje a gente vai trabalhar com várias dicas, várias anotações importantes, então já fica a dica desse livro aí de cara para que vocês consigam acessá-lo, comprá-lo, para depois estar podendo fazer uma leitura tranquila em casa, tá? E a Novak, ela trabalhava da seguinte forma, quais são as etapas? O que seria importante para o desenvolvimento de um jogo? E aí a gente tem que pensar num consenso geral, tá? O que eu quero dizer com consenso geral? Não especificamente a gente deve pensar em apenas PlayStation, apenas Xbox, apenas PC. A gente tem um plano a se seguir de uma maneira genérica, e aí, claro, dentro de cada plataforma que você pretende seguir, aí existem as suas especificações, os seus detalhes. Então, Jonas, eu adoraria fazer um jogo mobile, um jogo para celular. Ok, então existe um passo a passo específico para mobile. Porém, dentro desse ambiente, existe também passos genéricos, que um outro desenvolvedor que vai fazer, por exemplo, para o Xbox, pode seguir também. Então, a ideia aqui, volto a dizer, é passar uma noção, uma base, um entendimento do que é necessário e o quanto é importante você saber as etapas para a produção de um game, perfeito? Vamos lá. Isso daqui, essa frase ela é muito típica e eu já ouvi também em sala de aula, às vezes só mudando ali o finalzinho, né? Então, às vezes o aluno pode entrar na sala de aula, como acho que muitos de vocês que têm acompanhado também, e pode questionar o seguinte: professor, pensei em desenvolver um jogo do tipo God of War, tá? Não estou aqui fazendo a divulgação do jogo. A ideia
é que nós somos jogadores, somos clientes, a gente consome um determinado jogo e vamos supor, poxa, eu adorei God of War e eu gostaria de fazer um jogo igual. Aí que é o pecado, aí é o que você tem que tomar grande cuidado. Você não pode fazer um jogo igual. Você pode ter, sim, referências. Isso é extremamente importante. Por quê? Se você desenvolver um jogo igual, aí eu te pergunto, quem vai comprar o seu jogo? Alguém vai adquirir o seu game? E aí você para um pouquinho e faz uma reflexão rápida. Poxa, se eu desenvolver um jogo igual, né, God of War, que é um jogo AAA, que é um jogo de alto desenvolvimento, de alta performance, feito por uma distribuidora renomada, as pessoas não podem às vezes querer comparar, ridicularizar o meu game, achar que o meu game é o ruim, né? Enfim, usar vários termos que a gente sabe que pode estar rolando aí na internet, pode virar um meme. Não é isso que a gente quer. Você quer usar o jogo do God of War como uma referência. Por exemplo, nossa, eu adorei o golpe que o Kratos dá do efeito de machado, né? Quem já jogou God of War, principalmente o último, ele dá um efeito de animação com um golpe de machado muito interessante. Ah, Jonas, eu gostaria de desenvolver algo parecido para aplicar no meu jogo. Pode? É óbvio que pode, não tem problema nenhum. Então, você fazer uma pesquisa de mercado é extremamente importante, porque a gente tem que desenvolver a nossa criatividade, né? A gente fala que a grama do vizinho é mais verde, mas não necessariamente. Você tem que observar o porquê que ela é mais verde ou não, e inclusive notar as falhas. Eis a beleza de você buscar referências, porque a gente, como jogador, volto a dizer, como cliente, tem esse lado. Olha como é que é legal o curso de games nesse sentido. Você tem o lado cliente e você tem o lado desenvolvedor. Então, o lado cliente, você também tem que deixar de simplesmente jogar por diversão, mas você começar a analisar o jogo, você verificar possíveis erros, você verificar, poxa, eu gostei muito desse exemplo de como ele abre a porta, eu vou tentar buscar alguma coisa referenciada a isso para colocar no meu game. Ah, eu gostei muito do tipo de golpe que ele aplicou. Beleza, vou anotar porque eu acho que isso eu posso aplicar no meu jogo também, é interessante. Então, você fazer uma pesquisa é algo extremamente fundamental. E o quanto mais criativo você for com suas propostas, melhor. Por quê, gente? Porque cópia não vale a pena. Eu gosto muito de usar um outro exemplo da temática zumbi. Pô, se vocês forem listar, eu vou pedir para os gamers que estão assistindo aí, coloquem aí nos comentários nomes de jogos com temática zumbi, né? Poxa, quantos nós temos? Eu não vou citar nenhum aqui, eu vou pedir para que vocês coloquem aí, quem tem conhecimento, não importa qual seja a plataforma, mas jogos com temática zumbi, né? Tem vários dentro do mercado, e famosos, e que já venderam muitas cópias, e aí a gente para pensar, poxa, mais um jogo zumbi, com temática zumbi. Não tem problema. A questão é, cada um tem a sua jogabilidade, cada um tem a sua maneira de se trabalhar, a mecânica, a regra, a história, a imersão que você tem no jogo é completamente diferente um do outro. Ah, mas trabalha com zumbi, Jonas. Ok, mas prestou atenção no que eu disse antes? Cada um tem as suas particularidades. Perfeito? Bom, se a gente fosse pensar num fluxo, tá? Aqui eu estou colocando um fluxo. A gente poderia colocar em 8 etapas. Lembra lá da Novak, né? No livro dela, ela cita 8 etapas. Pessoal, importante, eu não estou aqui me colocando como o dono da verdade e muito menos se esboçando apenas na Novak. Eu fiz outras pesquisas também, tenho conhecimento em outras áreas também, porque a gente tem que se alicerçar de boas informações. E o que eu estou trazendo para vocês aqui é justamente 8 etapas da forma mais genérica possível para produzir um jogo. Não importa a complexidade. Então, às vezes, vocês podem encontrar na internet um conceito diferente, ou às vezes termos diferentes. Se você ter bastante atenção no momento da explicação, você vai perceber que tudo tem a ver, tá? Ali o Arthur colocou Plantas vs Zumbi, o John colocou Resident Evil, muito legal. Isso aí, pessoal, continuem comentando, isso daí é muito importante para nós. Voltando, então olha aí a quantidade de informação que a gente vai estar trabalhando hoje. A gente vai ter o conhecimento prévio de cada um deles, perfeito? Então são 8 etapas. Quais são as 8 etapas? Conceito, pré-produção,
protótipo, produção, alfa, beta, ouro e pós-produção. Talvez a maioria do pessoal de games aí tenha conhecimento sobre beta ou alfa, mas pouca gente, eu já questionei muito em sala de aula, não sabiam da versão ouro. Ouro, Jonas? O que é ouro? Por que tem essa nomenclatura? Tá? Então a gente vai entender um pouco sobre essas etapas. Ou muitas gente, eu acho que a maioria, umas 60%, 70% do público gamer, tem conhecimento principalmente de beta. O jogo beta. Por quê? Aquele que muitas vezes já é primeiramente lançado e utilizado dentro dos canais de venda para o cliente já poder adquirir, às vezes até por um preço mais barato, certo? Mas enfim, eu não vou prolongar porque nesse slide justamente o que eu quero mostrar para vocês é apenas quais são as etapas, qual é o fluxo do pensamento que a gente tem que ter aí. Esse é o nosso fluxograma, perfeito? Quem mais que comentou aí? O Henrique colocou Left 4 Dead, Days Gone, The Walking Dead, The Last Day on Earth, John, legal, isso daí, gente. Comentem bastante, que isso daí é legal para a gente poder cada vez mais ir interagindo, perfeito? Bom, seguindo. Vamos para a primeira fase. Então, fase conceito. O que é primordial na fase conceito? Perceba que eu não estou pensando ainda em ferramenta, mas preste atenção. Ó. O que é importante? Você ter a ideia do game, a funcionalidade básica, a história, a viabilidade, você já tem que pensar nisso. No mercado, isso é primordial. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a ideia geral do game? Qual que é a essência? Tá? Funcionalidades básicas, aí eu já digo no sentido de, eu vou usar o exemplo dos vídeos até anteriores, tá? A gente fez um exercício na Unreal de como abrir uma porta, correto? Quem acompanhou aí, comenta aí também. Então, como que você quer que o personagem abra a porta? Jonas, mas eu nem pesquisei a programação ainda. Não tem problema, mas é importante você listar isso para você ter uma base. Para quando chegar na parte de programação, você já saber a que nível que você tem que estar de conhecimento ou que tipo de ferramenta que você tem que buscar. Porque, gente, montar um level design não é você sentar lá no computador e falar assim, legal, vou pôr uma porta aqui, acho que eu vou colocar um matinho ali, vou colocar um abajur aqui. Não é assim. Já existe uma base, já existe uma concept art do cenário, já existe uma prévia estruturação, não que você não possa mudar. Tá? Porque eu falo muito assim, games não é um manual de instrução, você tem que seguir um passo a passo. Por mais que tenha o GDD, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas é importante você ter um certo passo a passo, certas anotações, senão você viaja demais, falando português claro, e você atrasa o seu desenvolvimento. Ok? Seguindo aqui então. Então, funcionalidade, viabilidade. Viabilidade no sentido de para onde vai ser viável esse game. Vai ser para mobile? Vai ser qual plataforma? Tá? Custos reais, viu, gente? Porque às vezes a gente não mensura, por exemplo, até a nossa própria máquina. Porque se você estiver na sua casa desenvolvendo, você fala assim, mas eu não tenho gasto nenhum. Quem disse que você não tem gasto? Você não está gastando energia elétrica, você não está gastando o desempenho da sua máquina, ou ainda mais, né? Você não está gastando o seu tempo desenvolvendo, tudo isso tem que ser mensurado. Fazendo um parênteses aí, eu quero falar um pouco sobre essa questão de custo, num exemplo que um aluno me perguntou recentemente sobre produção de objetos para jogos. Às vezes o aluno ele não tinha noção de quanto ele cobraria para modelar uma peça. Né? Ele queria modelar um objeto para vender para uma pessoa. Entram vários fatores, complexidade, tempo, né? Conhecimento. Então tudo isso a gente tem que mensurar. Existem tabelas para isso que a gente pode criar e pode personalizar. Mas voltando no foco aqui, mercado. A importância do mercado ali, gente, é o seguinte, volta na pergunta do God of War. Qual que são os jogos hoje, no sentido global, que mais vendem? E depois, na sua área, por exemplo, eu vou fazer um jogo para mobile. Hoje, quais são os principais jogos mobile? Eu vou fazer um jogo mobile estilo Fortnite. Beleza, qual é a numeração do Fortnite hoje? Quais são as estatísticas dele? E de outros jogos que estão ali abaixo também. Não só pensar no primeiro. A gente tem que fazer uma lista dos 5 jogos mais vendidos em cima do público que você está entrando. Isso é primordial. Se você não analisar quem são os seus concorrentes de hoje, imagina no futuro quando você já estiver desenvolvendo o seu jogo. E aí você perde tempo, você perde dinheiro. E o pior, né? Você fica chateado porque vão falar mal do seu jogo, porque
ou ele é muito defasado, né, muito antigo, lançado, mas já com tecnologia antiga. Então tá vendo como é que tudo isso é importante? Antes mesmo de mexer com ferramenta, tá? E aí no finalzinho eu coloco ali, criar um documento de conceito do jogo. Defina os tópicos importantes. Quais são os tópicos importantes em relação a conceito? Vamos lá. Vou passar aqui. Eu fui colocando em slides separados, gente. São 11 tópicos, mas eu fui colocando separado para que fique um layout maior, inclusive para que vocês enxerguem aí e fique mais facilitado. Perfeito? Então, premissa. Premissa seria o quê? Seria uma ideia geral. Qual que é a ideia geral? Qual que seria? Vamos fazer vamos colocar um sinônimo. A premissa seria a sua sinopse do jogo. É igual de filme, né? Que você dá aquela lidinha ali para ver se te chama atenção ou não para você assistir. É mais ou menos a mesma coisa. Então você teria que montar ali na premissa, nessa sinopse, essa ideia, essa proposta, mais diretão, bem direto. Tá? Por exemplo, eu acho que o jogo tinha que ser assim, assim, assado, os meios de divulgação, olha, no começo eu gostaria de divulgar dessa forma, primeiro talvez só via celular, tá? Então tudo isso já entra no quesito premissa. Aí descendo ali, ó, motivação do jogador. Uma coisa importante, gente, o poder do nosso entendimento vem muito pelas perguntas que a gente faz. Então, eu uso muito um termo que a gente usa em várias áreas da nossa vida, na parte de desenvolvimento humano também, que a gente consegue encontrar as respostas através das perguntas que a gente faz. E não precisa achar que é loucura não você fazer pergunta para você mesmo. Você ter o seu momento de reflexão ou você ter um momento com a sua equipe de desenvolvimento. As perguntas ajudam você a chegar na resposta ou no consenso que você quer encontrar, aonde você quer chegar. Nos jogos é a mesma coisa, vocês vão perceber que tem muitas perguntas, tá? Então, por exemplo, como o jogador vence? Qual é a motivação do jogador? Isso é extremamente importante, você responder essas perguntas. Qual que é o objetivo do game? Né? Como que o jogador vai ganhar esse jogo? Tá? Qual que é o diferencial? Vamos para o próximo tópico aqui. Ó. O que o seu jogo traz de diferente? Olha perguntas, é pergunta que você mesmo responde. E você também questiona, se você tiver uma equipe de desenvolvimento, são lá 2, 3, 4, são 5 pessoas, 20 pessoas, existe um item chamado brainstorm. Provavelmente muitos já devem ter ouvido falar sobre brainstorm. Brainstorm é quando você tem várias pessoas conectadas ali e conversando sobre um determinado assunto, para chegar num objetivo final. Ok? Então, diferencial. O que tem de diferencial no seu jogo? Isso é importante. Público-alvo. Ali eu coloco, por exemplo, quem jogará, qual a idade, qual o sexo. Isso é importante porque, por mais que a gente saiba que tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, a gente tem alguns jogos que a maioria das mulheres jogam mais do que dos homens, e vice-versa. Então, olha como é que até isso você tem que ter uma certa análise, você tem que buscar informação. Gênero, fundamental. Vou fazer um jogo de ação e aventura. Tá. Mas ação e aventura, a gente sabe que tem vários subgêneros, subestilos. Então é uma ação e aventura stealth, tipo Metal Gear. Não, é um jogo ação e aventura open world, estilo um Far Cry, estilo um GTA, né? E aí, você tem que ter esses subgêneros. Então igual que nem citou lá, foi citado o Resident Evil, né? O John citou o Resident Evil, que é um jogo de ação e aventura, mas que traz a temática principal survival horror, né? Por causa que é um jogo de terror, suspense. Então, é algo intrigado. E outra coisa, automaticamente definindo o gênero e tendo essas primeiras respostas, você já define qual é a classificação. A classificação é fundamental, gente. Eu vou citar exemplos, posso citar um exemplo para vocês, que já teve aluno que tentou publicar um jogo, por exemplo, dentro da Play Store, dentro da Apple Store, que ele não conseguia publicar. O jogo estava pronto, ele não conseguia fazer publicação por causa que todos os fatores do jogo que ele tinha criado não se encaixavam na classificação etária que ele gostaria. Então, Jonas, eu queria que fosse uma classificação totalmente aberta. Só que o jogo dele tinha princípios que não era. Vamos supor, tinham princípios de maior de 18 anos. Então, ele não pode ter um jogo maior de 18 anos classificado como de 10 anos. Isso não pode. Inclusive, você nem consegue publicar o jogo. Então, olha como é que são coisas importantes que a gente tem que ter conhecimento. Aqui eu coloquei um link rapidamente, só para a gente visualizar, porque muita gente não tem conhecimento. Se alguém aqui tem videogame, né, provavelmente pegou um
uma mídia física, né? E provavelmente já deve ter observado na capa, é que às vezes não fica tão grande, né? Mas se você pegar aí, se tiver aí na sua casa e pegar aí uma mídia física, né? De um jogo que você tem, você vai encontrar alguma desses símbolos aqui. Algum deles você vai encontrar. Então você tem vários tipos de classificação. Você tem uma classificação para todos, vamos colocar assim, né, no português claro. Então você consegue com que todos consigam jogar, né? Tem as descrições em inglês, mas eu não vou tomar tempo com isso, tá, gente? É só para fazer uma demonstração rápida para vocês. Mas é bem interessante esse guia. Aqui você tem, por exemplo, acima de 10 anos, que seria, né, a segunda classificação. Aí depois você tem teen, né, que seria aí de 13 anos para cima. Aí você tem maduro, né, que seria a partir de 17 anos. Você tem depois o adulto. Olha que interessante, o adulto já é considerado, portanto, de 18 anos para cima, tá? E você tem uma última classificação, que é uma classificação rating pending, que é quando você ainda está pendente, ou seja, você não tem uma classificação exata, você está em sistema ainda de análise, tá? Então você teria basicamente 1, 2, 3, 4, 5 classificações, das quais o seu jogo, de alguma forma, tem que se encaixar nessas 5 classificações. Ah, Jonas, como que eu escolho a classificação? Vou voltar no exemplo do aluno lá que foi publicar o jogo. Quando ele vai publicar o jogo, lá na Apple Store ou na Play Store, tem um questionário que ele responde. Esse questionário quem disponibiliza é o próprio Google ou a Apple. Aí ela vai disponibilizar e vai ter lá, por exemplo, uma pergunta. Ah, o seu jogo possui cenas de violência, por exemplo. Se você tem no seu jogo alguns golpes que realmente demonstram violência, a gente não pode falar que não, acaba demonstrando, então você tem que falar que sim, né? E aí, automaticamente, pode ser que a sua classificação, cada vez mais, ela vai subindo. Significa que o seu jogo tem que ser, às vezes, não para maior de 10 anos, mas tem que ser, talvez, maior de 13 ou maior de 17. Por mais que muitos alunos comentem comigo o seguinte: ah, Jonas, eu posso comprar um jogo lá, hoje não tem muito controle sobre isso, de maneira física falando, tá? Ou até digital. Tudo bem, mas da maneira correta, para você publicar o seu jogo, não tem como burlar. Não tem como você ter um jogo extremamente violento e você querer colocar que seja livre para todos, tá? Mas essa classificação não tem problema nenhum. Outra dúvida também que talvez possa surgir para vocês: ah, Jonas, se eu classificar o meu jogo para mais de 18 anos, eu posso estar perdendo cliente? Eu posso estar perdendo jogador? Não. É o que eu acabei de explicar anteriormente. Mas às vezes alguém que tem menos de 18 anos acaba jogando esse game também, tá? A gente não vai entrar em méritos, em detalhes em relação a isso, tá? Vou voltar aqui na apresentação. Tudo bem? Passamos por mais esse tópico aí, tá? Bom, avançando, vamos ver o que mais que a gente tem. Plataforma e requisitos, é fundamental, gente. Por quê? Não é só para PC. Hoje a gente tem duas principais plataformas, tá? Quais são elas? A plataforma PC, não importa se é desktop ou se é notebook gamer, por exemplo, e mobile, porque hoje, né, os celulares realmente estão extremamente sofisticados. São ferramentas que, às vezes, dependendo do celular, bate no notebook. O celular acaba sendo mais potente que o notebook. E a gente sabe que muitos alunos, eu também, jogo pelo celular. Às vezes jogos casuais ou até jogos que são mais complexos, porque os celulares têm um poder computacional, um poder de processamento muito forte. Então são dois mercados muito amplos, né? Então às vezes é melhor comprar um celular do que um videogame. Por quê? Porque no celular você vai ter também o WhatsApp, vai ter suas redes sociais e, além disso, ainda jogar. Não é verdade? Então acaba tendo mais funções, diferente, por exemplo, de um Xbox ou de um PlayStation. Então, você tem que ter uma análise de qual plataforma e quais os requisitos mínimos. Isso funciona também para os consoles, para celular ou para PC. O seu jogo tem que ter uma classificação. Olha, o mínimo de processamento é um processador quad-core. Olha, para rodar o meu jogo tem que ter uma placa de vídeo, pelo menos uma GTX 1050. Então existem essas classificações. Todos os gamers sabem disso, que quando você vai adquirir um jogo, inclusive tem lá os requisitos básicos, os requisitos recomendados para que você consiga... básicos não, eles usam mínimo, né?
requisitos mínimos e requisitos recomendados, que é para você consiga rodar o jogo tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Então você tem que ter essa análise também. Licença. O que eu quero dizer com licença? Aí entra uma coisa muito importante. Tá? Licença de terceiro. Eu vou usar um exemplo mais fácil de todos aí para o entendimento, de maneira global. FIFA. É um jogo de futebol, ok? Perfeito. Agora, vocês acham que o FIFA, né, da EA, da Electronic Arts, vocês acham que ela não pagou valores, né, para utilizar a imagem do Messi, do Neymar, enfim? É óbvio, porque os próprios clubes, lógico, existe uma parceria entre as empresas, é óbvio que existe uma parceria entre as empresas, porém, tem que se pagar, porque você está usando algo que é de propriedade de alguém. Se eu usar lá um determinado time, eu estou usando a propaganda e estou divulgando aquele time. Né? Se eu for usar no meu jogo uma trilha sonora que já é conhecida, ou se eu pegar uma música de algum cantor ou de uma banda, eu tenho que fazer um contrato disso. Porque o que acontece? Se eu fizer um jogo, utilizar uma trilha sonora de alguma pessoa famosa e vender, as pessoas podem processar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? A licença é algo fundamental. Perfeito? Análise competitiva. Aí eu não vou tomar muito tempo porque eu já tinha comentado isso até várias vezes ao longo do início da apresentação. Tá? Você tem que analisar os títulos que são seus concorrentes. Tá? Então rapidamente, de novo, vou comentar. Se você vai fazer um jogo estilo Fortnite Mobile para celular, beleza, analise ele, mas não só ele como concorrente, analise os outros também. Ah, tem o Fortnite, tem o PUBG, tem vários outros aí. Como que funciona esses games? Tem compra dentro dos jogos? Não tem? Como que eles vendem? Você tem que analisar esse mercado. Através dessa análise, você sabe o que você pode colocar no seu ou não. Porque você tem que ter, vamos lembrar de um tópico lá atrás, um diferencial. Se você não tiver diferencial, não adianta nada. Perfeito? Quais são os objetivos? Ou seja, qual a experiência que você quer passar para o seu jogador, para o seu cliente? Porque eu acho que todos que estão assistindo a live, como eu, vou colocar aqui como um exemplo, você tem algum jogo que é o seu favorito? Você tem aquele jogo que te chamou a atenção, que você já zerou 1, 2 ou 3 vezes, que você já platinou e que você indica para as outras pessoas porque foi um jogo que te chamou muita atenção, algo que você adorou, que você amou, né? E é isso que muitas das vezes os desenvolvedores desejam. Eles querem que você goste demasiadamente do jogo, que você divulgue o jogo para outras pessoas, correto? Então eu acredito, isso na minha opinião, que um dos principais objetivos de um desenvolvedor é chegar nesse ponto. É você ver pessoas, você ver clientes divulgando o seu jogo para outras pessoas. Poxa, realmente está dando resultado, estou vendo que a galera está falando bem. É igual, por exemplo, a Steam, né? Vou fazer um comparativo rápido. Na Steam você tem lá, não só na Steam, tá? Mas é a primeira que me veio aqui na mente. Na Steam você pode trabalhar lá com as críticas positivas, negativas. Eu tenho certeza que muitos jogadores leem aquilo. E quando você tem críticas positivas maior do que negativas, isso é importante para a venda do seu jogo, para marketing do seu jogo. Ok? Então acho que o objetivo principal de todos não é só apenas a diversão, mas é a lucratividade, obviamente, né? E a felicidade do cliente tá curtindo aí o seu game, ok? E ninguém vive de fotossíntese, né? Então você tem que pagar suas contas, você quer também ter um lado de lucratividade, isso é fundamental. E aí, como que vai ser o lucro do seu game? Como que você vai vender? Ele vai ser free? Muitas vezes os alunos perguntam para mim assim, ah, Jonas, mas jogo gratuito, o que o cara ganha com o jogo gratuito? Primeiramente, ele vai ganhar, né, a instalação, né, dentro do celular do cliente. Se ele conseguir com que o cliente baixe e instale, já é uma primeira vitória, já é um ponto positivo, tá? Porque ele olhou ali o vídeo, alguma coisa, baixou e instalou. Aí o que vai ter dentro do jogo? O cliente ele vai ter uma degustação. Então você vai ter lá um joguinho onde ele vai ter alguns acessos, vai ter uma jogabilidade, um gameplay. Chamou a atenção do cliente, lá dentro do jogo vai ter itens para comprar. E eu acho que todo mundo aqui já deve ter jogado algum jogo gratuito. Aí eu queria que vocês até colocassem no comentário, isso daí seria muito legal. Quais jogos gratuitos vocês já baixaram, já instalaram
e depois de instalar, por exemplo, já comprou alguma coisa dentro do jogo. Isso daí seria legal vocês colocarem aí como resultado aí dessa pergunta, tá? Por quê? Às vezes você gostou tanto do jogo que tem lá um item, compre tantas moedinhas por R$1, R$2. Você fala, meu, R$1, R$2, beleza, vou lá e compro. Agora para um pouquinho e mentaliza. Imagina a quantidade de usuários que está comprando esse R$1, esse R$2. Faz uma conta simples. Imagina se tivesse lá 20 mil pessoas comprando a R$1. Quanto que ele já lucrou? Pelo menos R$20 mil. Certo? Lógico que não é um valor 100%, é um valor bruto que depois tem uma certa diluição, mas a gente tem que pensar nisso também, que os jogos gratuitos também é um chamariz para a venda do seu produto, só que daí você vai ter uma venda interna. E aí a questão da monetização também, se é um valor pago, você pode ter DLCs. Tem muitos jogos também que trabalham com DLCs, que são pacotes de biblioteca para você atualizar. Beleza? Espero que esteja fazendo sentido para você, gente. Comentem que isso daí é muito importante para que a gente consiga ter um feedback depois, beleza? Então, são 11 tópicos. No total, a gente tem 11 tópicos que a gente trabalhou aí como conceito. Então, olha só, vou avançar aqui no slide. Ó. Tudo que eu falei até agora está dentro de conceito. Nos outros, são alguns pontos mais reduzidos, mais rápidos, mas eu quis dar o foco justamente com detalhes em conceito. Por quê? Porque são 11 tópicos extremamente importantes que você tem que saber para você conseguir produzir o seu jogo da melhor maneira possível. Não falamos de software ainda, hein? Lembra do que eu comentei lá no começo? Não falei de 3D, não falei de Unreal, né? Basicamente aqui são anotações, beleza? Então fechamos aqui o fluxo de conceito. O primeiro tópico ali a gente terminou, conceito, tá? Primeira fase. Vamos para a segunda fase, que é pré-produção. Na pré-produção é onde você vai trabalhar aí sim com algo mais detalhado, tá? Por quê? Aqui você já vai ter uma reunião com todas as pessoas do desenvolvimento a fim de separar, jogar as cartas na mesa e separar. Por exemplo, o cara do design que vai fazer as concept arts. Olha, as concepts que você vai fazer são essas, essas e essas. O que você propõe a mais? O cara que vai programar. O que ele vai programar? Ele já sabe ou vai ter uma listinha das rotinas. Olha, vai ter programação de porta, vai ter programação de vida, vai ter programação do HUD do personagem e assim por diante. Né? O game design, como que ele vai estruturar a parte do level? Então ele já vai ter que ter algumas concepts ou vai ser realizada a construção dessas concepts. Aí entra um fator importantíssimo, que eu também comentei um tempinho atrás aqui, que é o chamado GDD. Não é remédio não, tá? GDD, para que serve isso? É o Game Design Document. De uma maneira simples, é o documento do seu jogo. Pensa como se fosse a Bíblia do seu jogo. Ali dentro vai ter tudo. É o manual do início ao fim de toda a produção que você tem. Tá? Existe um documento específico? Existe. A gente não vai aprofundar nisso no momento, porque senão a gente poderia trabalhar com uma live completa só falando de GDD. Mas fica a dica para quem nunca ouviu falar do GDD, dá uma pesquisada depois sobre isso, que é bem legal. Tá? E o GDD, ele se subdivide, porque dependendo da estrutura do seu jogo, você pode trabalhar de uma maneira ou de outra. Perfeito? E aí eu coloco o seguinte tópico aqui que é importante, né? Que segundo a Novo aqui, a gente pode generalizar, olha aí, generalizar a pré-produção em alguns itens, tá? O primeiro dele é interface, olha lá. Lembra que eu falei de dividir as cartas, né? Entre a equipe? É isso que eu estou comentando agora. Então, interface do game. Na interface do game, você vai ter todas as questões de tela, de elementos presentes. É o HUD, né? O famoso HUD. Quem não sabe o que é HUD, o HUD é a interface. Então, como que é a barra de vida do personagem? Como que vai ter um minimapa ou não? Enfim, então isso é muito importante. Como que vai ser a interface do jogo? Como que vai ser o quesito de habilidades e itens do personagem? Então, aqui, principalmente, o programador tem que estar ali participativo. Por quê? Ele vai ter que saber se vai ter sistema evolutivo, se não vai, como que vai ser as habilidades do personagem, se o NPC vai ter habilidades ou não, porque isso daí é tudo programado, correto?
Então tem total condição do programador estar participando e estar envolvido, porque é ele que vai desenvolver esses itens aí. Tá? Aqui a gente não está falando de modelagem, aqui a gente já está falando no quesito mais de programação. Aqui já entra a parte de modelagem. Mundo do game, como que é a ambientação? Vai ser de dia, de tarde, de noite, vai ter transições. Como que é o cenário? Ele é open world ou não é open world? Vão ter levels, né? Level 1, level 2, level 3, aqui já é design. Muito forte aí a parte de modelagem, de construção de cenário dentro do Unreal, do 3ds Max, perfeito? Motor do game, olha lá, agora entra a Unreal especificamente, por quê? Como você fez toda a varredura dos pré-requisitos, você vai entrar em um acordo com a sua equipe de desenvolvimento. Porque já chegou essa pergunta para mim em sala de aula. Pelo seguinte, Jonas, eu tenho muito conhecimento na Unity, sei programar muito bem na Unity, mas eu não sei programar na Unreal. Não tem problema. Você já tem conhecimento numa engine e você vai ter conhecimento em outra, né? Mas qual que você acha mais tranquilo para você trabalhar? É claro que nós, dentro do curso de games da Microcamp, utilizamos exclusivamente a Unreal. Mas pensando no modo externo, se você tiver a possibilidade de trabalhar com a ferramenta que seja mais facilitada para você, melhor. Tá? Lembrando que as duas principais que a gente tem é a Unreal, obviamente, e a Unity. Então, a equipe tem que se sentir confortável. É igual modelagem também. Vamos dizer que você tem uma base muito bem sustentada em Blender ou em Maya. Dá para você modelar objetos em Maya e em Blender? Dá. Mas 3ds Max é um baita software também que vale a pena você aprender para desenvolver? Sim. Então você tem que entrar num consenso para que todos trabalhem com as mesmas ferramentas. Às vezes no começo não é todo mundo que tem conhecimento em todos os softwares, mas sempre vai ter os especialistas. E gente, games é ajuda, é compartilhar, é parceria, é você estar próximo, é você ajudar. Então se você não tem conhecimento, você pedir auxílio para o colega da sua equipe e vice-versa. E aí você consegue realmente estruturar um game de sucesso. O sucesso já começa na sua equipe, no envolvimento que você tem entre os colaboradores para o desenvolvimento do jogo. É ali que nasce o sucesso. Tá joia? Então se você escolheu aí o motor do jogo, o motor do game, né, ou o motor do jogo, que todo mundo combine, que todo mundo está dentro do consenso, ótimo, isso é o mais importante. Não adianta eu começar falando assim, vamos começar com o Unreal e lá na frente muda para Unity. Você deu um tiro no pé, você acabou de atrasar o seu desenvolvimento. Então você tem que trabalhar corretamente, tá? Definir um padrão, todos dentro de um consenso, tá ótimo. Tá vendo como foi mais rápido? Então na pré-produção a gente trabalha com esses quesitos, tá? Avançando para protótipo, vamos para a terceira fase. Na terceira fase, que é protótipo, aí você já consegue ter, como o próprio nome diz, o que é um protótipo? É você ter pelo menos uma fase. Eu vou citar um exemplo também de uma equipe de alunos que eles queriam desenvolver um jogo de 3 fases. Infelizmente, no final do curso, não deu tempo de apresentar as 3 fases. Porém, a primeira fase estava perfeita, estava completa. Eles já tinham desenvolvido aí de uma maneira bem legal e estava apresentável, jogável. Tá ótimo. Então, é um protótipo do jogo. O jogo não está 100% completo? Não. Mas já dá para ter um sentimento, uma imersão, ver como o jogo funciona? Já. Então, o protótipo é isso. Não é um jogo extremamente completo, 100% finalizado, mas você tem pelo menos alguma coisa para você testar em mãos, beleza? Isso é importante. Então isso basicamente seria no sentido do quesito de protótipo. Esse protótipo é fundamental, tá? Em um jogo open world, vamos ser bem claros, né, gente? É óbvio que não tem como você já ter o final se você vai trabalhar com tantas análises, tantos desenvolvimentos. Por exemplo, imagina um protótipo de um Far Cry, de um GTA, no sentido de missões principais, nem paralelas. Tem como ter 100% pronto? Não. É algumas fases, algumas missões iniciais para ver como é que tá. Pô, tá dentro do consenso? Tá ficando legal? É isso daqui mesmo? É. Se não é, vamos parar e vamos repensar. Beleza? Então é isso que significa essa fase de protótipo. Pulando para produção. Aí a produção realmente é, mão na massa. Demais, porque se o protótipo já deu certo,
significa que agora está na hora de começar a pegar mais no breu. É quando você começa a trabalhar com o desenvolvimento de refinamento de mecânica. O que é refinamento de mecânica? João, você está falando um português muito formal. Refinamento de mecânica é você testar suas programações, é você ver se tem como melhorar elas. Vou usar o exemplo de novo do vídeo anterior lá da animação de porta. Quem não assistiu, aí já fazendo parênteses, quem não assistiu, entra lá, desce na timeline aí do Facebook, vocês vão ver que todos os dias a gente desenvolveu vídeos de games. Tem de informática, tem de hardware, tem desenvolvimento pessoal. Então, galera, não tem desculpa, desce na timeline aí para você conseguir assistir todos os conteúdos, vale muito a pena. É um conteúdo que todos nós aqui estamos desenvolvendo com muito carinho para vocês, ok? Então, o refinamento de mecânica, voltando aí no foco, é você conseguir desenvolver algumas melhorias. Por exemplo, a animação da porta não ficou legal, vai lá e melhora. A animação do personagem batendo não ficou bom, vai lá e melhora. Então, é refinar, é melhorar, beleza? Game design acompanha a produção, ou seja, a produção do level design está seguindo legal, está tudo bem, tem alguma coisa que precisa melhorar, precisa de ajuda. Os programadores codificam a interface IA. IA é a abreviatura de inteligência artificial, ou seja, os inimigos. Os inimigos estão rodando legal, quando você tem lá inimigo do tipo 1, do tipo 2, tá legal, tá no nível correto, você está conseguindo matar, está tendo dificuldade. Beleza? Passamos por produção, tá? Vamos para o alfa. Aqui acho que alguns já têm conhecimento, já ouviram falar desse termo alfa. O que seria o alfa? Já é uma fase jogável do início ao fim. Então, olha só. Alfa, muita gente conhece beta, né? Mas o alfa, na verdade, ele já é uma versão do jogo pronta, tá? Muita gente confunde isso, mas o alfa já é um jogo pronto. Só que é claro que tem alguns pontos que vão ter melhoria, que vão ter um desenvolvimento. Então eu coloquei aqui, ó, nesses pontos, né, o que a gente já tem que ter concluído no alfa? Percurso completo. Então, vou voltar no exemplo, lá, um GTA, um Far Cry, em alfa, ele já é jogável e possível finalizar. Testes de finais, jogos que têm finais diferentes, você tem que testar, correto? Texto de idioma básico, porque a gente sabe que hoje a gente tem muitas traduções, então o jogo é lançado em inglês, mas você tem que ter as traduções corretas também, ou se o jogo é português e vice-versa. Olha só, já tem que estar pronto isso, hein? Em alfa. Compatibilidade com as configurações, então o seu jogo está rodando no computador mais básico? Está rodando no computador que você gostaria que rodasse? Se ele não estiver rodando, tem algum BO aí, você tem que parar, porque não adianta lançar o jogo, senão as pessoas não vão conseguir instalar. Então, tá rodando legal? Tá, beleza. Requisitos mínimos do sistema, no sentido de navegação, beleza? Interface, quando você perde vida, recupera a vida, o HUD do personagem está correto lá, tá tudo bem, né? A arte, o áudio, recursos multiplayer, se tiver, ou às vezes tem muita gente que lança inicialmente sem ser multiplayer, que é o exemplo do GTA, que eu falei várias vezes, né? Que inicialmente não tinha multiplayer, depois veio o multiplayer, que hoje é uma segunda forma de renda muito forte, né? O single players é algo muito complicado, né? Você pagar lá R$200 num jogo, que é lançamento, e aí você zera a platina, só que não tem opção de multiplayer para você desenvolver a mais, para você ter opções, outras fases, né? Outras missões que possam vir em atualizações. Por isso que hoje, fica a dica, jogos com opções de multiplayer, atualizações, é muito mais válido que lançamento de versões de jogos. Por isso que hoje a gente tem essa segurada no lançamento de jogos, porque o mais importante é, eles estão alimentando os jogos, que no meu ponto de vista, eu acho muito interessante. Eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham mais interessante? O que vocês mais curtem? Jogos single player, que é um jogo só de modo história, ou jogos que têm as opções de multiplayer? E coloquem aí também jogos que vocês curtem, tanto single player ou multiplayer. Olha, eu vou citar um exemplo. O próprio Tomb Raider, né? Ou Tomb Raider, né? Quem prefere falar assim. Que ele é um single player, você tem o modo história e, enfim, não tem muita saída. Mas eu gosto da temática do jogo, ação e aventura, tal, acho legal. Mas é um joguinho que no início foi caro, depois ele caiu, inclusive está com promoção, né? Atualmente aí. Mas é complicado, não tem opções de multiplayer. Agora você pega que nem o GTA que eu comentei, você tem uma abertura muito grande. Até você zerar a parte de missões secundárias, aí depois você vai para as opções de multiplayer e os mods da vida, quem já joga GTA ou pretende jogar vai saber disso.
Pô, né? E é um jogo aí que, se eu não me engano, acho que é 2013, né? 2013 ou 2015, e hoje, até hoje, né? É um jogo muito vendido, muito sucesso. Quando entra em promoção, por exemplo, todo mundo compra. Então olha só como é que a questão de multiplayer é interessante. Beleza? Vamos avançando. Passando por Alpha. Alpha, o jogo está pronto? Sim ou não? Sim. Só que ainda está em testes, óbvio. Não está ainda finalizado. Beta. Vamos lá. Em beta, a gente pensa no seguinte: correções de problema, principalmente, tá? Aqui, você trabalha muito com testadores online. Olha só, o Alpha, olha que informação importante, gente. O Alpha, muitas vezes é testado dentro da empresa. Praticamente 90% dos casos é testado dentro da empresa. Ou empresas contratadas. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas tem empresas que servem serviço, né, só para testar jogo das outras empresas. Tá? Mas são exemplos assim de testes internos. Agora, o beta já é vendido. Eu já comprei jogo beta, já testei, né? Já fiquei bravo porque tinha uns erros, mas é óbvio. Acho que todo mundo aqui já deve ter comprado talvez algum jogo beta. E às vezes, nossa, que ruim, não vejo a hora que sai o jogo inteiro, você vê as falhas e tal, né? Porque você está ali ansioso para jogar. Então, o beta é justamente para distribuir muito mais para a sociedade, para os clientes no geral. Porque é aí que você vê onde estão as falhas. Né? Às vezes, quando a gente está fazendo, a gente não encontra o erro. Aí, pensando do lado do desenvolvedor. Aí, quando cai na mão do cliente, o cliente consegue enxergar melhor. E aí, começam as correções. Até que possa se lançar a versão correta. Vamos pensar aqui que seria determinante no beta. Tá? Aqui eu coloquei em tópicos num único slide. Perfeito? Então, eu vou fazer a leitura para vocês aí. Aqui a gente trabalha na fase beta com testes, testando código, conteúdo, texto nos idiomas diferentes, navegação de percurso no game, interface do usuário, compatibilidade de hardware e de software, compatibilidade de interface manual, tá? E arte e áudio. Muita gente poderia ter dúvida ali, principalmente na compatibilidade de interface manual. O que é isso daí? É, por exemplo, você fazer uma análise de mudança de gráfico. Ah, Jonas, quando eu abro o menu para reduzir o gráfico, aumentar o gráfico, ou então, por exemplo, fazer mudanças lá de som, então isso daí é um ajuste manual que você está fazendo na interface que tem que ser testado também. Beleza? Então isso entraria no beta. Perfeito? Finalizamos beta. Entra ouro. Olha só, hein? Em ouro é a fabricação propriamente dita. O que a gente pode colocar como uma fabricação propriamente dita? É um jogo para Xbox? É um jogo para PlayStation? Se for um jogo para Xbox, para PlayStation ou para Nintendo, né? Que até agora eu não falei da Nintendo, né? Não estou menosprezando não, tá? É uma excelente empresa, tem excelentes jogos. O que seria a fabricação? É você ter a mídia física. Então, eu vou fazer o jogo, então eu vou fazer lá o DVD. Ou não, eu vou disponibilizar dentro da Store, né? Porque hoje você tem as mídias digitais também. Beleza? Então é você realmente fabricar. É você ter o instalador. Ele está ali, ó, pronto, disponível para venda. Beleza? Essa é a fase ouro, que a gente fala assim. E aí entra a parte de pós-produção. Chegamos finalmente na nossa última etapa aí, que é a etapa de pós-produção. O que entra na fase 8, pós-produção? Longevidade. O que é longevidade do jogo? Esse jogo seu, ele tem vida útil ou não? O que eu quero dizer com vida útil? Você lançou ele agora, né? Acabou de lançar aí em março de 2020. Você quer manter ele ainda bastante dentro das lojas, vendendo? Então você provavelmente vai ter que trabalhar com DLCs, com correções, com lançamento de mapas novos, né? Porque às vezes você lançando o jogo hoje, pode ser que chegue lá em dezembro, você fala assim, putz, ou os próprios clientes, tem uma queda, né, de vendas, está vendendo um pouco. Por quê? Às vezes falta alguma coisa, você divulgar algum conteúdo, você liberar uma fase nova, você liberar pacotes de venda de itens por um preço mais acessível. Para quê? Para chamar o cliente, chamar o jogador. E isso daí não é só dentro do aplicativo não, gente, dentro do jogo. Você tem que fazer divulgação externa também, para você inclusive alcançar pessoas que não tinham conhecimento do seu jogo. Então nessa fase de pós-produção é você manter o seu jogo vivo. Longevidade significa isso. Volto no exemplo do GTA. Olha quanto tempo o jogo está aí.
Posso pegar outros exemplos, o CS também, né? Você entra lá na Steam, por exemplo, entrou em promoção, eles estão ranqueados entre os primeiros, entre outros games. Por quê? Não importa, passa ano, vem ano, eles sempre são chamados como os maiores jogos que a gente tem e que a galera gosta de jogar muito, né? Então olha que coisa interessante. A fase 8 é a fase de pós-produção, onde você determina essa questão de longevidade aí. Perfeito? Bom, falei. E aí a gente entrou então nos finalmente aí da nossa aula, tá? Do nosso vídeo. Veja só como é que é importante todas essas etapas, tá? Por mais que pareça ser rápido, do meio para o final ali, a gente pode colocar da pré-produção em diante, né? Mas o início que eu falei, a parte de conceito, é fundamental, gente. Eu já comentei isso e falo e repito. Criatividade. Tenha criatividade, tenha calma para o desenvolvimento, tenha calma para desenvolver a sua ideia, porque é dela que você vai ter o seu sucesso ou não. Hardware, você tem um bom equipamento para trabalhar? Você tem. Tecnologias para isso? Vocês viram, softwares a gente tem. O que sempre falta? Criatividade. O que sempre falta? Pessoas que queiram criar algo diferente, algo que chame a atenção, né? Eu vou fazer uma lembrança aí também, um pouco recente. Minecraft, né? A Mojang. Faz um comparativo. Hoje, né, uma das maiores empresas que tem, né? Ela é realmente enorme, a Mojang, desenvolvedora da Minecraft. E é um jogo quadrado, né, pixelado, e aí você faz um comparativo, por exemplo, que eu falei do Tomb Raider, né, ou você faz um comparativo com Uncharted, ou jogos que vão sair agora, e tem uma quantidade de usuários enorme. O que significa isso? Significa que foi um jogo criativo, foi algo que foi pensado de uma maneira diferente dos demais jogos, que pode sim atrair novos jogadores, ou também, gente, muitas pessoas podem criticar, mas não importa. O importante é que ganhou o mercado e tem sim o seu público que gosta de jogar. Acho que a gente não pode, principalmente dentro do mercado de games, a gente não pode também ser preconceituoso. A gente tem que enxergar, por mais que você não goste daquele determinado jogo, mas olhe para aquele jogo e fale assim, poxa, o que é de interessante naquele jogo? O que as pessoas gostam de jogar? Né? Por que as pessoas gostam de jogar esse jogo? Corrigindo. Né? O que tem de interessante? Tá vendo que eu falei que as perguntas trazem a reflexão importante para o seu lado do desenvolvimento? Você pode odiar um determinado jogo, mas olha para ele nesse sentido. O que ele tem de bom? O que as pessoas gostam desse jogo que o meu não tem ou que eu poderia trazer para o meu game? Isso que é muito importante. Você se questionar e analisar. Você ser crítico a esse ponto. Perfeito? Beleza, gente? Bom, basicamente, nessa primeira estrutura... Opa, sair da apresentação aqui. Deixa eu voltar aqui no conteúdo que eu quero mostrar para vocês. Basicamente, é isso que eu queria comentar com vocês, tá? E tem um conteúdo extra que eu gostaria de passar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Por mais que tenha sido teórico, eu espero que tenha sido agradável, mas eu quero passar para vocês os nomes de alguns documentários, alguns filmes, talvez vocês já tenham assistido, mas eu acho muito válido. Putz, eu quero ver pessoas que tiveram sucesso, eu quero ver pessoas que desenvolveram, eu quero conhecer um pouco sobre mais o mercado de games. Até você que esteja assistindo aí, que não é do curso de games, mas achou interessante a aula e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a parte de desenvolvimento. Então, eu vou aproximar aqui, para mostrar para vocês alguns documentários bem legais. Tem esse documentário chamado Indie Game, né? É muito legal. Eu não vou detalhar, porque senão eu começo a falar, daqui a pouco eu dou spoiler. Eu adoro começar a falar e dar spoiler, tá? Então, só vou citar o nome. Indie Game, ele é muito legal, tá? Quando eu estiver passando aqui, gente, quem está acompanhando ao vivo aí, vai deixando nos comentários, é muito legal. Pô, Jonas, já assisti esse, achei muito válido. E se tiver alguns outros que vocês já tenham assistido, coloca também. É uma troca de conhecimento, sempre, tá? Isso eu falo sempre para os meus alunos. Então tem Indie Game, tem esse outro aqui chamado Videogame, o filme. Cuidado que você é capaz que encontre dois aí na internet, tá? Mas é Videogame, The Movie, Videogame, o filme. Conta a história dos videogames, gente. Se você não sabe de onde surgiu,
é fantástico, é muito legal, conta desde o início até as atuais que a gente tem, beleza? Então é muito massa. Indie Game tem o 1 e tem o 2. Então assisto o 1, depois assisto o 2, que o 2 é Indie Game Life After. É muito legal também, fica essa indicação aí de conteúdo para vocês também. Atari. E aí, alguém aí já jogou Atari? Coloca nos comentários aí se já jogou Atari. Atari é um videogame realmente bem antigo, mas é um dos divisores de água, foi um dos videogames que assim dividiu os conceitos e que trouxe uma fama muito grande para o mercado de jogos, tá? E foi muito importante na história do mundo dos videogames, na história da tecnologia. Então é bem legal, chama Atari Game Over, tá? Fica a dica aí também. E o último, a arte do game. Então, a arte de desenvolvimento de jogos. Vamos colocar de maneira assim, né? O que é interessante para desenvolver jogos, né? Usa a muitas coisas que eu comentei com vocês aqui. Então, aqui fala muito também sobre profissões, tá? Então, olha só que legal. Esse conteúdo que eu estou passando para vocês. De novo aqui, rapidamente, só para ilustrar quem perdeu os primeiros aí. Então, o primeiro é Indie Game, versão 1, tá? Videogame, o filme. Indie Game Life After, que é o Indie Game 2. Atari, Game Over. E a arte do videogame, né? A arte de jogar, vamos colocar assim, né? É muito legal e vale muito a pena vocês buscarem essas informações. Onde eu encontro, Jonas? YouTube, você encontra no Google, em outros sites. Alguns estão na Netflix também, na Amazon Prime, para quem assina também. Então, tem esses conteúdos gratuitos que vocês conseguem acessar sim. Fica muito legal vocês assistirem, aproveitem esse tempo de estudo em casa para aprofundar, né? Fica essa dica aí maravilhosa, tá? Beleza? Vamos ver aí se a gente tem algumas perguntas, tá? Só fazendo um comentário rápido aqui, no quesito próxima aula, a gente vai ter aí a partir das 4 horas, tá? Hardware, robótica, criação de circuitos digitais com o Anderson. O Anderson, cara fantástico, acho que vocês vêm acompanhando as aulas anteriores aí. E agora ele vai trabalhar com algumas ferramentas práticas, inicialmente trabalhando no meio digital, mas depois ele vai trazer algumas coisas práticas para vocês visualizarem da área de hardware, que vai ser fantástico, tá? Acompanhem, inclusive aí durante toda a semana, que vai valer muito a pena, tá? Deixa eu ficar quieto, né, Jonas? Fica quieto, senão você começa a jogar spoiler aí. Então, vale muito a pena, acompanhe aí que vai ser bem interessante. Perfeito? Bom, vamos ver aqui se tem algumas perguntas, tá? Só um minutinho que a gente já vê aqui o acesso, tá? Vamos lá. A live tá travando. Eita, como assim? Create pasta. Ok. Legal, legal. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou agora finalizar a live aqui, tá? Depois eu vi que tem bastantes comentários. Olha, estou muito agradecido. Obrigado mesmo para quem tem acompanhado desde então, quem colocou ali as informações, tá? Eu vou saindo agora da live, já vejo os comentários que vocês colocaram, já vou respondendo, a gente já vai trocando uma ideia. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por participar, por estar acompanhando, tá? Por estar junto conosco aqui nessa maratona de vídeos da Microcamp. E continue acompanhando que vai ter muitos conteúdos mais interessantes para vocês, tá? Em todos os sentidos, desde informática, idiomas, games, hardware e também a parte de desenvolvimento humano também. Beleza? Tá joia? Obrigado, pessoal. Até a próxima.